O fato é que Deus nunca enganou a mim e a você. A sua palavra é clara e nos diz que no mundo tereis aflição. Ter aflição não é a condição de quem se relaciona com Jesus. Todos vão passar por aflição. Inclusive eu e você, que buscamos a Deus. Mas o Senhor nos traz essa palavra para termos o entendimento que nós vamos passar pelo dia mal, mas Ele não vai nos dominar. Amém, queridos? Nós vamos passar pelas dificuldades, mas não vamos ser engolidos pela dificuldade. Quem está preparado para lidar com o dia mal? Quem está preparado para lidar com as surpresas negativas? Quem aqui está preparado para lidar com as frustrações, com as decepções, com as dores, com os desafios inesperados da vida? A resposta é ninguém. Ninguém está totalmente preparado. Mas Deus nessa noite vai nos trazer instruções de como nós vamos lidar com o dia mal. O Senhor ministrou meu coração que neste lugar, nessa noite, teriam pessoas que entrariam por aquela porta dizendo: esta é a minha última cartada. Pessoas que passariam por essas portas nessa noite, que saíram das suas casas dizendo: Senhor, eu não suporto mais. Eu não aguento mais tantas dores, tantas lutas, tantas adversidades, tantas dificuldades. A verdade é que nós cristãos somos muito receptivos às bênçãos. Somos muito bons para receber bênçãos, e que maravilha. Que delícia sermos presenteados com as bênçãos, com as promessas, cumprimentos das promessas. Mas não estamos preparados e não sabemos lidar com as adversidades. Nós cristãos não estamos habituados, ou por mais que passamos, não nos acostumamos, não temos que acostumar, mas não sabemos lidar com os dias maus, com as dores, com as lutas. Eu quero te dizer uma coisa: você que tanto tem buscado de Deus somente as bênçãos, Senhor, eu estou te buscando porque eu quero ser abençoado. A palavra do Senhor diz que nós devemos alegrar com o dia mau. Se alegre com os dias da aprovação, com o dia da aprovação. E quando o Senhor ministrou meu coração acerca dessa palavra, se alegrar com o dia da aprovação, eu contestei ao Senhor e Deus começou a ministrar minha alma e diz: filha, a bênção não ensina. A bênção é uma verdadeira evidência da minha misericórdia, bondade e amor para com meus filhos. Mas os dias maus, as lutas, as adversidades, os conflitos, eles agregam na nossa vida amadurecimento, crescimento. Eles agregam na nossa vida um conhecimento mais íntimo de Jesus. As lutas, elas não vieram para nos paralisar. As dificuldades, as limitações, os sentimentos de tristeza, angústia, abatimento que surgem decorrente de situações na nossa vida. As adversidades, elas não vêm para paralisar o homem e uma mulher de Deus. Ela vem para acrescentar uma porção de Deus para nossas vidas, de um crescimento espiritual genuíno. Ele vem para acrescentar nas nossas vidas uma maturidade espiritual. Vem para mostrar, assim como diz a sua palavra, que no dia que eu penso que eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque a minha força vem de Deus. Então, se você está aqui nessa noite, murmurando e reclamando dos dias de dores que você tem vivenciado, o Senhor manda te dizer: desfrute desse tempo. A minha palavra, o tema da minha mensagem nessa noite é: não desista. Não desista. Se você entrou aqui nessa noite com o sentimento de Deus, é meu último dia, meu último momento, eu não aguento mais, eu não suporto, Deus manda dizer: não desista. É porque é no dia da angústia, é no dia da dor, que eu vou trazer para a sua vida as bênçãos que você necessita. Os dias de dores, conflitos, aflições, limitações, os cenários, os dias maus, Ele vem para nos habilitar a viver o cumprimento da promessa de Deus. O Senhor hoje vai trazer olhos diferentes para essa igreja.
Senhor vai nos mostrar nessa noite. Tem muitas pessoas aqui pensando em desistir dos seus ministérios. Tem muitas pessoas aqui pensando em desistir da sua caminhada com Jesus. Porque eu não aguento, eu não suporto mais as dores. Os momentos de conflito são permissão de Deus muitas vezes na minha e na sua vida. Por mais que eu e você proporcionamos algumas causas, a palavra dele diz que tudo coopera ao nosso favor. E aí o Senhor manda dizer, nesse cenário mais difícil que você está se sentindo sozinho, que eu vou mostrar que você não está desamparado. Que você pode até ficar abatido, mas isso não vai te dominar. Porque eu vou te dar ferramentas, vou entregar chaves na sua mão, para que você possa desfrutar dos meus planos e das minhas promessas. Os dias de luta, enfrentar os gigantes da nossa vida, nos habilitam a viver e a ocupar o que está proposto para nós. Deus tem trono para o seu povo nessa noite. E só aqueles que vencem os gigantes da sua vida ocupam os tronos que o Senhor tem preparado. Às vezes passamos por algumas situações e dizemos, Senhor, está difícil, eu não sei como lidar. Tem pessoas que olham para você e se sentem incapazes de passar por esse dia mal. Que não sabe como fazer, o seu olhar está totalmente condicionado. A sua carne está totalmente condicionado ao terreno. Mas Deus quer trazer coisas especiais para nós. Deus vai trazer um amadurecimento através dessa situação que você tem vivenciado. Se você não sabe o que fazer com as suas limitações, Jesus vai te ensinar. Se você não sabe como lidar nesse cenário, bispa, está difícil, estou perdido. Tem muito cristão perdido, tem muito cristão abrindo mão das promessas, dos planos do Senhor. Tem muito homem e mulher abandonando o teu chamado, deixando a tua família, a tua casa, porque está perdido no dia mal. E qual o primeiro sentimento e mais fácil de a gente lidar? Com a desistência. É muito mais fácil eu desistir do que eu continuar, porque a continuidade exige de mim muitas vezes o posicionamento de renúncia. Renunciar às fraquezas da minha carne e buscar o fortalecimento no Espírito. Isso exige de nós uma vida constante na presença do Senhor. Eu quero nesse momento, para você que está aqui se sentindo com dificuldade de vencer o dia mal, para você que está aqui nessa noite dizendo, eu não sei o que fazer com essa situação. Para você que olha para a sua vida e está achando que tudo é uma miséria, e que não tem estratégias, porque está perdido na sua dor. O Senhor nessa noite vai nos ensinar a lidar com as nossas limitações. O Senhor nessa noite vai nos ensinar a lutar com as nossas dores. O Senhor nessa noite vai mostrar que a dificuldade que você está vivenciando é um presente dele para a sua vida, para te fazer ser um homem melhor, uma mulher melhor. É um presente de Deus para que Ele possa manifestar em você a autoridade, o poder constituído sobre a tua vida. Para Ele manifestar em você a sabedoria para lidar com o dia mal. Deus nos permite passar por provações, porque em tudo Ele tem um propósito. E o maior plano do Senhor é nos fazer sair mais que vencedores. Mais que vencedores. Deus não nos dá uma carga maior do que nós não podemos suportar. Se Deus está te permitindo vivenciar com essas lutas, dificuldades, dores, angústias, limitações, é porque Ele vai te dar estratégias para você aprender a lidar com elas. Olhamos a história de um homem chamado Davi, que todo mundo conhece. Aquele ungido pelo Senhor para ser rei sobre o povo de Israel. Davi, antes de herdar o trono, ele vivenciou processos. Davi em alguns momentos estava sozinho, não tinha ninguém para ajudá-lo. E ele teve que lidar com ursos e leões. Quem olhava para ele, um menino simples, improvável, de pequena estatura, não tinha força daqueles que guerreavam as guerras junto com o povo de Israel. Mas ele teve que lutar lutas pessoais. Eu tenho certeza que naquele momento que ele encontrou aquele urso, ele sofreu um conflito de alma, dizendo, Senhor, eu não vou conseguir. Como que eu vou lutar com esse urso? Davi poderia ter se escondido ou ter saído correndo. Mas a decisão de Davi foi, eu vou lutar.
eu vou vencer esse leão, eu vou vencer esse urso. Precisamos descobrir aonde está a nossa força. Davi foi guerrear contra um gigante. Havia um exército preparado. Sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente está falando assim: ai, Senhor, eu confio em Ti, porque Tu és o general de guerra que vai à frente das minhas batalhas. Amém? Quem crê que Ele é general de guerra? Só que o general, ele não trabalha sozinho, ele tem um exército que peleja. O general, ele não vai à frente guerrear sozinho dentro de um cenário de guerra. O soldado precisa estar posicionado para vencer. Soldado bom é aquele que não desiste. É aquele que vai, mas também confia em quem está à frente. Tem lutas que o Senhor não vai fazer sozinho, que vai depender de mim e de você, que vai depender do nosso esforço, da nossa luta, que vai depender do nosso olhar, da nossa busca, do nosso discernimento. Deus manda dizer para pessoas hoje neste lugar: quer respostas? Está à espera de uma resolução para este problema na sua vida? Eu vou pelejar contigo, mas contigo, sozinho eu não vou. Eu vou junto com você. Por isso hoje eu digo: não desista. Continue, continue, não pare. Eu tenho trono preparado na Arábia Subcanta Labachei. Eu tenho lugares preparados, canta Labachai. O Espírito Santo de Deus manda dizer: preciso de pessoas posicionadas, que não desistam, que não desanimam. Estão abatidos, mas não estão desanimados e não vão paralisar. Davi manifestou a sua fé, a sua atitude, a sua coragem. Ele simplesmente foi se posicionar. Com todas as suas limitações, ele se posicionou, e o que Deus teve para ele foi coisas grandes. O Senhor está ministrando pessoas aqui, e começa por mim neste lugar, que está muito à espera de que o general trabalhe a nosso favor. Reclama, murmura das dificuldades. Queridos, entenda uma coisa: quando você desiste da sua luta, você também está condenando a sua vitória. Não tem como obtermos vitória, não tem como vencer se nós não lutarmos, certo? Ou alguém chega lá e fala, eu não sei se chama WO, não sei como é que chama lá, acho que na luta é outra coisa, né? O cara não vai lá lutar e você ganha sozinho. Aqui é o contrário, nossas guerras, elas são constantes. A palavra do Senhor diz que o diabo está ao nosso derredor, tentando nos tramar e nos tragar como um leão. Em todo momento ele vai lutar contra a sua carne, vai lutar contra o seu íntimo, trazer conflito dentro do seu interior, vai trazer lutas externas. Por isso, nós temos que estar em constante guerra e não podemos paralisar. Quando eu paraliso, eu dou continuidade, na verdade, os meus fracassos. Se eu tenho o desejo de vencer, eu não posso paralisar, eu tenho que continuar. O nível da sua luta é o tamanho da sua vitória. A sua luta é grande, a sua vitória será muito maior. A sua luta é grande, a sua vitória será gigantesca, porque Deus tem prazer em honrar o seu povo. E eu disse: Deus, como que nós vamos vencer essas guerras? Como que nós vamos agir? O que nós vamos fazer para não desistir no dia mau? Porque é difícil. Tem hora que a nossa carne grita: para. Ser cristão não está dando em nada. Aí o Senhor ministrou ao meu coração acerca de 3 pontos necessários. Tem muita gente vivendo e sobrevivendo da sua dor, da sua dificuldade, dos seus conflitos, das suas lutas. Olham para esse cenário como que se fosse o dia da morte. Agora tudo acabou, tudo paralisou. Vemos tantos testemunhos na Bíblia, e eu acho que é o maior livro, o maior manual de instrução que nós temos. Vemos tantos testemunhos de homens e mulheres que passaram por conflitos e deram a maior prova de que a vitória veio por meio de não desistir. Tem muita gente que está diante do mar
Está vendo os seus inimigos percorrerem e correrem atrás dele. Mas naquele momento não consegue enxergar, não veem possibilidades de vencer. E qual o sentimento de fracasso? Estou limitado, daqui eu não posso passar, e agora vou morrer. Eu não consigo lidar com as minhas limitações, com as minhas dores, com as minhas lutas. O Senhor nessa noite vai ensinar eu e a você a nos prevalecermos e permanecermos firmes nesse cenário de guerra e de dor e de luta. Deus está cansado de um povo que se declara perdedor. Deus quer um povo que se posiciona e diz: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem determina a tua vitória não é Deus. Quem determina a tua vitória é você mesmo. Quando você se levanta, se posiciona e diz: eu não vou parar. Deus me dará estratégias para lidar e lutar com as minhas armas, com as minhas ferramentas. Eu quero nesse momento passar um vídeo. E eu quero que você veja, porque todas as pessoas que estão nesse vídeo passam por lutas, dificuldades e limitações. E Deus vai nos ensinar algo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes. Vamos aplaudir Jesus? E às vezes nos sentimos limitados. Não tenho capacidade. Não consigo vencer as lutas. A verdade é que quando nós temos alguma limitação, Deus nos dá condições para fazer aquilo que Ele nos ordenou a fazer. Eu não sei se a sua limitação é espiritual, não sei se a sua limitação é física, eu não sei se você se sente incapaz de vencer esse dia mal, mas eu quero dizer para você que Deus vai te dar estratégias, como deu esses homens e mulheres.
O primeiro ponto que eu quero ministrar nessa noite é que nós precisamos aprender a ressignificar as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Tem muita gente olhando para o cenário de dor e fazendo daquele momento ou daquele cenário a sua forma de vida, o seu hábito de vida. Viver a vida em cima das dores, dificuldade, olhando pelo lado negativo. Ai, está uma luta na minha casa, é uma desgraça, é isso e aquilo. Queridos, precisamos ressignificar o problema das nossas vidas e aprender a enxergar com um olhar diferente. O que é isso, bispa? Ressignificar é a ação de atribuir um novo significado a algo ou algum cenário. Aprenda, peça para o Senhor, Deus me dá olhos espirituais de tentar enxergar esse momento de adversidade, de dor, com um olhar positivo. Quando nós ressignificamos o momento de dor ou de luta, de conflito, seja o que for, nós aprendemos a lidar melhor com o problema. Nós não morremos dentro dele. Nós não paralisamos dentro dele. Não desistimos dentro dele. Por anos da minha vida, eu passei sendo vítima de dores que eu vivi na minha infância. De dificuldades. Anos da minha vida, eu passei usando todos os meus conflitos que eu vivenciei, todas as angústias, mágoas e marcas como muleta. E eu nunca progredi. Teve vezes que eu pensei em desistir de ter uma família, de ter um casamento, por tudo que eu tinha vivenciado. Não via perspectiva, não tinha esperança. Mas Deus me fez ressignificar tudo aquilo, a olhar para uma outra perspectiva e atribuir um novo significado à minha dor. E o novo significado para a minha dor é: a minha dor será um instrumento de força, de coragem, de motivação e de fé para todos aqueles que tiverem contato com ela. Deus não permite nós passarmos por provação sem algum propósito. Mesmo que nós falamos aqui na série por quê? Mesmo que nós tivemos proporcionado, nós erramos, pecamos, enfim, Deus contudo faz com que aquele cenário coopere em nosso favor. Mesmo que nós tenhamos tido ações errôneas. Se foi o outro que fez, ainda assim Deus fará com que aquele cenário de dificuldade coopere ao nosso favor. Peça ao Senhor, Deus me instrua, me dá direção de como eu faço para ver esse cenário de uma forma diferente. Sabe aquele ditado que no mundo dizem assim: faça do limão uma limonada? É basicamente isso. Olhar para a perda, para o divórcio, seja o que foi, para o filho que foi preso, tudo, e veja Jesus no controle da situação. Olhe para esse cenário e não desanima, não desista. Saia daquela cama e pare de ver isso como motivo para essa depressão. Pare de ver o cenário de dor como motivo de desistência, como uma forma de hábito para viver a sua vida, ou como desculpas para não enfrentar a realidade. Deus hoje está dizendo: ressignifique tudo aquilo de ruim na sua vida. Olhe com um olhar positivo, perspectivo. Bispa, como é difícil, porque dói na minha alma. Mas quando você vencer esse momento de provação, um dia você vai poder dizer para pessoas: eu sofri, doeu, me feriu, mas Deus me fez mais que vitorioso. Vão olhar para você e vão dizer: se ele venceu, eu também tenho capacidade para vencer. Eu vi isso no testemunho. O apóstolo me contou o testemunho de um irmão que disse para ele, depois de ouvir o testemunho da bispa sobre perdão, enfim, aquilo me encorajou. E coisas que eu vivi tempos ali guardando dentro de mim. E é isso, quando você ressignifica a sua dor, você serve de cura para a vida de outras pessoas. Não desistir não é só trazer uma bênção para a sua vida, mas é também se permitir ser bênção na vida de outras pessoas. Senhor, eu não consigo enxergar algo positivo diante desse cenário, mas eu sei que tudo Tu podes, tudo Tu podes. E o Senhor me ajudará a olhar para uma outra perspectiva. O Senhor me ajudará a olhar e ver que ainda que eu não tenho força, a minha força vem do Senhor, porque a Tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Esse cenário que você está vivendo não é para a sua morte.
Esse cenário não é para a sua morte. Esse cenário é para a glória de Deus. Em tudo, todos os lábios glorifiquem ao nome do Senhor. Você, através dessa força vinda de Deus, vai vencer o dia mau. O Senhor vai te permitir ressignificar a sua dor e enxergar nela uma fonte de bênção para a sua e para outras vidas. Você não vai morrer nesse cenário. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de te fazer prosperar e não te causar dano. Nesse cenário, Deus não quer que você morra, não quer que você paralise, não quer que você se esconda. Deus hoje chama um exército, vendo o general de guerra à frente, marchando e dizendo: eu vou vencer. Ele não quer ficar sozinho lá não, queridos. Nessa guerra Ele quer te ver lá fardado, munido das ferramentas que Ele te deu, com todas as limitações, porque Ele vai te dar a instrução necessária para você vencer o dia mau. Ele vai olhar para você e vai dizer para você: filho, está difícil, está faltando uma parte, foi rompido em você algo, mas descansa, que dentro dessa luta eu vou te fazer usar partes importantes que você tem ainda na plenitude, para que você possa vencer todos esses desafios, todos esses conflitos, todas essas adversidades. Deus manda dizer para homens e mulheres que estão pensando em acabar com o seu casamento, que estão cansados: não desista, comece a ressignificar esse casamento e olhar Deus. Não é só as partes ruins, é um presente, é bênção do Senhor. O Senhor me colocou ao lado desse homem para ser um instrumento na vida dele. O Senhor me colocou nessa família para poder cuidar com amor. O Senhor me chamou de mulher sábia, e com a sabedoria vinda do céu eu vou cuidar do presente que o Senhor me deu. É muito mais fácil nós olharmos para o lado negativo das coisas, porque a gente se vitimiza, não exige nada de nós, muito pelo contrário, das pessoas virem até nós. Deus está cansado de dizer que Ele é nosso suficiente. Semana passada ouvimos essa palavra, que Jesus é suficiente, e nós estamos ali buscando alternativas fora. Se Deus não pode fazer, queridos, ninguém mais pode. Se Deus não puder entrar no teu coração e abrir a sua visão, ampliar a sua visão, o seu entendimento, ninguém pode. Deus quer tirar essa situação de dependência do homem. Deus quer te colocar num cenário em que você vai marchar, que você vai guerrear, e a vitória vai ser sua. Não é vitória compartilhada. Ninguém vai poder dizer: eu fiz parte daquilo. Não, você vai dizer: eu enfrentei o desafio, eu aprendi a enxergar o lado bom, eu fui junto com o general de guerra, ninguém precisou fazer por mim. Aleluias. Segundo ponto, primeiro é ressignificar. Está ruim? Eu vou olhar de uma perspectiva diferente. O que eu posso extrair de bom em tudo isso? Eu perdi, me roubaram, me levaram, mas contudo, Deus ainda me deu a oportunidade de cuidar de outras coisas, de outras pessoas. Deus me deu a oportunidade de estar aqui com saúde. É esse olhar. Paro de evidenciar o ruim e passo a enxergar o lado bom. Paro de olhar o limão e faço dele uma limonada. Segundo, ferramentas para que eu não venha desistir. Resiliência. Eu estava no banho e eu falei resiliência. Eu falei tanto sobre já isso daí. O que é resiliência, bispa? Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis. Ai, não quero me adaptar em situação difícil, não. Porque eu não quero fazer daquele lugar meu ambiente e minha morada. Não estou falando de morar na situação, mas de você aprender a lidar com ela. Resiliência é isso. Eu sou como uma palmeira. Me envergo, mas não caio. Permaneço firme. Lidar com as adversidades, ser resiliente é isso. Aí eu falei: Jesus, eu não quero ser só resiliente, eu quero receber a Jesuliência. Eu quero que o Senhor me dê essa condição, porque essa capacidade não provém de mim, mas provém do Senhor. No dia mal, quando o vento tentar me derrubar, o Senhor vai me sustentar. Quando o mal tentar me destruir, o Senhor vai me levantar, porque a tua destra é fiel e o Senhor não desampara os seus.
buscar em Jesus a força para enfrentar as situações e se recuperar. A resiliência fala um pouco sobre isso que eu falei, que a gente está buscando no outro. Deus quer dar a você, então seja resiliente. Ah, mas eu vejo meu irmão, ele é tão forte, ela é tão forte. Somente Deus sabe como está no íntimo dele. Deus quer que você tenha experiências. Eu tenho falado isso muito nos cultos que eu tenho ministrado, porque Jesus tem cobrado isso de mim. O Senhor tem falado comigo. Você fala tanto de tantas pessoas da Bíblia, mulheres, homens, que têm vivenciado tantas coisas e venceram. Jesus falou para mim: Felipe, pare só de contar a história dos outros. Comece a falar nos cultos a respeito do seu testemunho. Porque aqui nós ouvimos testemunho de homens e mulheres. Deus quer que você comece a concretizar a sua própria história de vitória. Eu não estou dizendo que você vai ser forte, porque a força não vem de nós. É uma capacidade total de Deus sobre a nossa vida. Mas eu estou dizendo ser resiliente é orar ao Senhor e dizer: Deus, me dá a capacidade de enfrentar essas situações. Senhor, me fortaleça no dia mal, quando minha mente pensar em desistir, quando eu estiver envergando para cair, quando eu não estiver suportando mais o peso, o Senhor vem e me levanta e me sustenta. Josué capítulo 1 verso 9, a palavra do Senhor é para você nessa noite. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque eu sou o Senhor Deus e é contigo por onde quer que andares. O Senhor manda dizer para homens e mulheres nessa noite: ainda que passares pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti. Ainda que passares pelos rios, na rábia subcanta labacei, nem as águas se submergirão. Os que não são resilientes, que não veem o cenário como oportunidade de desfrutar de milagres de Deus, vão olhar o mar e vão se afogar antes mesmo dele poder se esvaziar diante de você. Mas aqueles que confiam no Deus que traz a capacidade para lidar com as situações, com as lutas, com os desafios, sabe que ainda que você seja submergido, enfim, ainda que você será tomado pelas águas, elas não vão te engolir. Quando você passar no fogo, ele não vai te queimar, porque Deus estará te guardando em todo o tempo. Pare de olhar com seus olhos carnais para essa situação. A sua luta não é contra a carne e contra a sangue, mas principados e potestades. E o maior desejo de Satanás é estabelecer em nós a dúvida sobre nós mesmos e sobre quem nós servimos. O maior desejo de Satanás é nos fazer nos sentir seres improváveis, impossibilitados, incapazes de vencer algo. Mas Deus vem nessa noite dizer: filho, eu estou te dando palavras de direção neste lugar. E entenda uma coisa, vemos aquela história de Pedro, passou a noite inteira pregando. Pedro passou a noite inteira pescando, desculpe. Ele estava ali pescando, mas as coisas não aconteciam, não fluía. Eu acho que ele enxergava aquele mar de que, como, aqui não tem nada. Esse mar está uma miséria de peixes. A palavra do Senhor diz que ele passou a noite inteira se cansando, se fadigando. E quando ele chegou no dia pela manhã, na frente daquele mar todo, que ele colocou as suas redes, começou a lavar, Jesus encontrou ele. Quando Jesus encontra ele, ele manifesta o seu sentimento de insatisfação com aquele cenário. E ele diz: Jesus, passei a noite toda lá naquele mar tentando pescar, não tinha nada, não pesquei nada. Quantos nós chegamos aqui desse jeito? Há anos estou lutando com essa situação, com essas dores, com essas dificuldades, e nada acontece, não flui. Eu não pego peixes, não vem nada na minha rede, está vazia, continua do mesmo jeito, eu estou vazio. Mas a Bíblia diz que sob a palavra de Deus, quando Jesus dá uma ordem para ele dizendo: vai, volte ao lago, volte ao rio, pega as suas redes que você estava lavando, que você estava desistindo, que você estava paralisando, que você estava cansado, volte. Deus está dizendo para pessoas hoje: pega as suas redes e volta. Sua rede do teu casamento, do teu ministério, do teu chamado, do teu trabalho, dos seus sonhos, dos seus projetos. Não é hora de lavar, não é hora de desistir, não é hora de parar. Pegue e volte ao lago.
Até ontem você voltou, você ia pela sua palavra, você ia fazer pela sua palavra, pela sua necessidade. Mas hoje é sobre a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro volta e ele pesca e enche as suas redes, Pedro volta com as suas redes cheias, preenchidas, porque ele não foi pela vontade, ele não foi pela necessidade. Pedro foi sob a palavra de Deus. E Deus está dizendo hoje: volte, vai para o lago, não desista, não é hora de lavar as suas redes. Ele estava cansado, estava batido, mas não estava destruído. Teve condição de voltar para o lugar que era de direito, aonde estava a promessa. Tem pessoas perdendo suas promessas. Tem pessoas perdendo de carregar ou recarregar as suas redes, porque está abandonando o barco no meio do caminho. Deus está dizendo: está tão perto, então não pare. Não pare, seja resiliente, tenha força. Chegou aqui cansado, se arrastando, não aguentando, se levante, se reposicione e comece. Volte para o lugar onde eu te mandei. Hoje não é sobre a palavra do homem, é Jesus que está falando contigo nessa noite, é sobre a minha palavra. Estou dando a direção. Ressignifique a dor, ressignifique a luta. Comece a enxergar com um olhar positivo. O que ainda te resta, o que ainda te tem, é isso que eu vou te abençoar, é nesse lugar que eu vou te abençoar. Comece a desenvolver a resiliência. Coloque a tua força, a tua fé em mim, e sobre a minha palavra, execute o que eu tenho te direcionado. Terceiro, se restabeleça, queridos. Se restabeleça. Restabelecer é a recuperação de um estado anterior. Mas eu profetizo, quando eu comecei a escrever aqui, eu falei: eu vou colocar o significado, mas eu vou declarar outra palavra sobre a igreja. Se restabelecer é a recuperação de um estado anterior, mas eu declaro nessa noite que é o estado de uma condição melhor do que você entrou dentro desse cenário. Eu não declaro que você vai ser como você era. Eu declaro que você vai sair tão abençoado quanto você entrou, ou o dia que você chegou naquele lugar. Eu creio e profetizo e declaro que no momento que você se restabelecer, Deus te colocar por cabeça e não mais por cauda. Você estará em cima e não estará mais embaixo. Aqueles que te criticaram, que te julgaram, que te fizeram desistir, vão olhar e dizer: ele venceu, e tudo será para a glória de Deus. Salmo 146, verso 8 diz: Senhor, abre os olhos aos cegos. Senhor, levanta os abatidos, e o Senhor ama os justos. O Senhor nessa noite está levantando aqueles que entraram aqui se sentindo destruídos, abatidos. Deus está levantando nessa noite, está restabelecendo homens e mulheres que paralisaram sonhos, projetos, por conta daquele dia mal que vivenciou. Deus hoje está restabelecendo homens e mulheres que chegaram mancos neste lugar. Deus hoje está te colocando de pé diante desse cenário. O diabo até aqui tentou, mas a vitória é do povo de Deus. O diabo até tentou aqui falar na tua mente, te possibilitar. O diabo até aqui tentou mostrar para você o lado negativo das coisas, mas Deus hoje, coloque a mão sobre os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Comece a declarar ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Abre os meus olhos espirituais, porque essa dor não vai me minar. Esse momento de conflito não vai me destruir. Essas dificuldades não vão me abater. Essas limitações não vão me paralisar. Comece a declarar para o Senhor e diga: Deus, eu sairei deste lugar vencendo as minhas guerras, porque eu sei, Senhor, que o Senhor sempre esteve à frente. Mas eu como um soldado guerreiro que confio no meu general, me reposiciono e me restabeleço diante desse dia mau. Diante desse dia mau. Você pode crer, glorifica ao Senhor nessa noite. Então, quais são os 3 pontos? Não adianta chegar aqui na igreja, querido, dizendo: Deus vai mudar toda a minha história de uma vez, vou acordar no dia seguinte, vai ter apagado tudo. Não vai. Deus vai te ensinar a lidar com o dia mau. Sabe por quê? Porque Ele quer que lá na frente você glorifique cada etapa da vida que você venciou. O dia que você pensou em desistir, que você veio a um culto e o Senhor falou: se levante. O dia que você passou, aliás, o tempo que você passou enxergando a sua dor como uma motivação de vida para que as pessoas se vitimizassem do seu problema, o Senhor está dizendo hoje: comece a ressignificar e olhar as coisas do olhar positivo. Comece a olhar que isso não é para a tua morte, que isso não vai te paralisar. Deus hoje está dando palavras de ordem de vida. Portanto, não
desista, não paralisa. Os dias maus vão fazer parte. Hoje você vai ser curado de uma coisa, amanhã vai vir uma outra dor. Hoje você vai ser liberto de afrontas, amanhã vão vir outras. Sabe por quê? Porque essa é a vida de um homem e uma mulher de Deus. Porque todos os dias o Senhor quer manifestar na minha e na sua vida o milagre, a bênção. E nada disso acontece se nós não passarmos antes por provações. Por isso que Jesus é rico na sua palavra. Deus é rico quando deixou sua palavra de instrução, dizendo que nós venceríamos, dizendo que seria difícil, teríamos dores, teríamos aflições, pedindo que nós olhássemos para a tribulação com um olhar de esperança. Porque o diabo ia trazer enganação. O diabo tem questionado muitas pessoas aqui na casa do Senhor, dizendo: você serve a Deus e continua nesse cenário de miséria? Aí tem muita gente dizendo: é verdade, eu não vou desistir dele. Deus quer te levantar hoje para dizer sim. E é por servir ao meu Deus que eu tenho passado por esse cenário. E Ele tem demonstrado o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua graça. Quando o diabo tentar te afrontar, essa palavra que você vai utilizar é justamente por eu ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eu tenho passado lutas. Sabe por quê? Porque eu reconheço que em todas elas o meu general de guerra está à frente, guerreando, me direcionando e me conduzindo. O diabo não vai mais te envergonhar, querido. O diabo não vai te envergonhar. A Bíblia diz que o povo peca por falta de conhecimento. E Jesus hoje está trazendo conhecimento para a sua igreja. Conhecer o poder dele, conhecer a si próprio e a força que vem dele, e dizer: levante-se, levante-se. Quero nesse momento pedir que você se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer oração aqui específica. Não é culto de quarta. Não é culto de quarta não, tranquilo. O povo às vezes fala para mim: bispa, na quarta você prega da volta de Jesus, no domingo você fala para o povo orar, guerrear. É a palavra de Deus, querido. Quem manda é Ele. Tem pessoas aqui que precisavam ouvir, começando por mim. Obrigado, Jesus. Quero nesse momento que você coloque a mão sobre a tua cabeça, porque o diabo tem tentado agir na mente de homens e mulheres, tentando impossibilitá-los, tentando ver fracasso, tentando trazer desânimo, sentimento de desistência de pessoas, relacionamentos, sonhos, projetos, coisas. Mas ele não vai dominar. Eu quero que nesse momento você comece a declarar, dizendo: Satanás, aqui não. Comece a guerrear agora. Diga para ele: aqui não, porque o poder de Deus é manifesto sobre a minha vida. Hoje eu entendi que eu preciso aprender a enxergar com um olhar diferente. Comece a orar. Que eu preciso enxergar de um olhar diferente as lutas que eu tenho vivenciado. O Senhor tem me dado vida. O Senhor tem me dado vida e eu vou continuar guerreando. O diabo não vai minar a minha fé, não vai minar a minha força. Essa luta, esse cenário não é para a minha morte, mas é para a glória de Deus. Esse cenário, eu não vou morrer dentro dele. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, porque eu não estou desamparado. Vai vir a jesuliência na minha vida e eu vou receber a força para enfrentar o dia mau e me recuperar. O Senhor hoje me restabelece e me coloca na posição de cabeça diante desse cenário, porque o diabo não vai mais pisar em mim, dizendo que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer. É o que nós declaramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Senhor Jesus.